E aí, beleza? Bom, hoje a gente vai ver um bizu muito forte, tá? Ou se você preferir chamar macete ou ideia show, chame do que você quiser, tá? Mas a gente ainda vai falar sobre área de triângulo, mas relaxa que hoje não vai ter fórmula, não vai ter dedução, não vai ter nada muito complexo. É uma coisa, na verdade, bem simples, só que você vai ver que é muito, mas muito poderosa. E é normalmente esses pequenos detalhes, esses detalhes bem simples, na verdade, que acabam fugindo da gente, que diferenciam um grande aluno olímpico de um cara que está começando, né, de um principiante. E é claro que você não quer ser só um principiante para sempre, né? Então você está aqui justamente para isso, para aprender, então vamos lá. O que eu vou ensinar hoje nesse vídeo é algo assim, já manjado por muitas pessoas que trabalham em Olimpíada, né? É um dos temas principais da UBMAP, então sempre cai isso na UBMAP, já pode anotar. Nível 3 tem que ter isso aí na veia se quiser passar aí bem para uma segunda fase. A segunda fase, inclusive, é cheia de questões desse tipo, né? E cada questão vale 20 pontos, então assim, saber esse bizu já praticamente garante aí 20 pontos bem de graça, porque é uma questão bem simples, só que você precisa desse bizu, desse macete matador, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos ao que eu tô realmente falando, né? Que é o que a gente quer aprender sobre área de triângulos, tá bom? Então vamos lá. Pense que eu tenho duas retas, como a reta R e a reta S, tá? Que são paralelas, beleza? Então elas nunca vão se cruzar. Reta R e reta S são paralelas. O nome delas não importa, tá? Só coloquei o nome por rigor matemático mesmo, tá? Mas esqueça isso, tá? Só para transformar isso de uma forma um pouco mais rigorosa, tá? Mas enfim, tenho duas retas paralelas e agora eu vou desenhar um triângulo, beleza? Perdão se não ficar muito certinho, mas é a vida. AB. E adivinha onde eu vou botar meu ponto C, né? O terceiro ponto do triângulo. Eu vou botar em cima dessa reta R, beleza? Com o auxílio de uma régua, eu vou ligar os pontos para deixar bem bonitinho. Muito bem, ponto C aqui. Enfim, feito esse triângulo, como é que eu posso calcular a área dele? Bom, infelizmente a gente vai ter que utilizar aquela fórmula que eu já falei que ela tá bem batida, que ela é bem manjada, que todo mundo sabe, né? Que é aquela base vezes a altura dividido por 2, né? Então a gente tem a nossa base AB, e agora eu vou começar a usar a notação de lados, tá? Então, a área do nosso triângulo ABC é igual a AB, que é a nossa base, vezes uma altura H dividido por 2. Tá aí bem tranquilo, né? Sendo AB aqui, deixa eu até botar em parênteses, não precisa, né? Mas é esse lado, né? AB, tranquilo? A área do triângulo ABC igual a AB vezes H dividido por 2, né? Onde H é essa distância aqui, né? Distância entre essas duas retas paralelas. Bom, beleza. Até aí não tem nada de novo. E se tiver algo de novo, então a gente tem um sério problema com matemática básica, tá? Mas fica tranquilo. Isso até agora foi só elementar, né? Beleza. Só que agora que vem o pulo do gato. Vou até fazer de outra cor para você deixar assim bem claro na sua mente. E se, por acaso, eu manter essa base AB, só que eu botar um ponto aqui diferente, um ponto que não está sobre o C, né, mas ainda está sobre a reta R, né, não é o ponto C, é um ponto que está sobre a reta R. E qual nome a gente pode dar para ele? Bom, que tal selinha, tá? Então, o nome realmente não importa, só quis botar selinha porque vai ser uma alusão bem legal, tá? Bom, enfim, novamente, com o auxílio de uma régua, eu vou ligar o ponto selinha ao ponto A e ao ponto B. Certo. Então, agora perceba que a gente tem basicamente dois triângulos, né? Na verdade, a gente tem vários triângulos, né? Você pode falar que tem um triângulo aqui, outro aqui, enfim, né? Mas temos dois triângulos, né? Um que é o ABC, né? Que está aqui. E outro triângulo que é o ABC', né? Então, vamos escrever como é que fica a área do triângulo ABC', né? Então, a área do triângulo ABC', vamos lá, usar a mesma fórmula. Vai ser o quê? A base AB, né? Que é comum, inclusive, olha só a coincidência. Na verdade, não, né? AB vezes o quê? Bom, deixa eu botar primeiro dividido por 2, depois a gente multiplica. Por quê? A altura vai ser a mesma. Ó, a altura desse cara e a altura desse cara são iguais. Que é esse H. Cara, AB vezes H dividido por 2, AB vezes H dividido por 2. A única diferença entre essas duas fórmulas aqui é a cor que eu escrevi elas. E, cara, matemática não liga muito pra cor. Não nesse caso, né? Obviamente. Mas, então, o que eu posso dizer sobre elas? São iguais. Iguais. A área desse cara é igual à área desse cara. Só que, olha só, isso é bem mais legal. Porque se eu pegar
e fizer aqui, por exemplo, numa outra cor, um ponto bem distante, por exemplo, um ponto C'', ou então um ponto C'', né? De novo, você pode chamar esses pontos o que você quiser. Se eu ligar eles aos pontos A e B, mesmo fazendo esses dois triângulos que são muito, mas muito diferentes do triângulo original, a gente tem a mesma área, tá? Todos esses triângulos que eu fiz têm a mesma área, né? Lembrando os triângulos A, B, C, alguma coisa, né? C', C', enfim. Todos eles têm a mesma área. Na verdade, isso vai muito além, né? Eu fiz aqui alguns exemplos, mas lembrando que a matemática ela não gosta de exemplos só, tá? Quando a gente tenta provar alguma coisa, a gente precisa de algo mais forte. A gente tenta provar para qualquer ponto. E por esse argumento a gente pode provar aqui para qualquer ponto. Então qualquer pontinho aqui dentro dessa linha, se eu botar um ponto C alguma coisa, né? Então C', se eu ligar os pontos A e B, eu vou ter um triângulo com a mesma área. E ok, tá, isso pode até parecer trivial, ok, Bernardo, isso é muito trivial, isso é muito simples, é muito elementar, não vejo como é que eu vou poder aplicar isso. Bom, então espera um pouco que eu vou trazer uma questão da OBMAP de 2017, do nível 3, onde você precisa de exatamente esse bizu para matar a questão num piscar de olhos. Bom, essa é a questão 15 da OBMAP de 2017, do nível 3, ou seja, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Eles competem todo mundo junto no nível 3. Essa é a questão da primeira fase, ou seja, é de alternativa, né? A segunda fase da OBMAP ela é dissertativa, ou seja, você tem que justificar a sua resposta, que você só precisa assinalar. Então vamos lá. Vou ler bem rapidamente o que está escrito nela. Eu sei que não está muito bem, não dá para ver muito bem, mas se você quer realmente fazer, eu aconselho que você abra aí, sei lá, se você está no computador, abra numa outra guia. Essa prova é bem fácil encontrar o site da OBMAP, é só jogar no Google OBMAP, o primeiro link cai para o site deles, e depois você entra em material didático, provas anteriores, é só buscar por 2017 que você com certeza vai achar isso. Eu vou colocar na edição algumas fotos dos sites para você ter, para assim, você não ter como se perder dentro do site, para você poder achar, porque eu quero o seu sucesso, cara. Então você vai conseguir achar, se você quiser, você consegue achar essa prova e consegue treinar, beleza? Então vamos lá. Na figura abaixo, BHEG é um retângulo com BG maior que BH. E A, C, D e F são pontos médios de seus respectivos lados. Um ponto P desloca-se ao longo da poligonal ABCD e F, partindo de A até o ponto F. Qual é o gráfico que melhor representa a área RX do triângulo APF em função da distância x percorrida pelo ponto P ao longo dessa poligonal? Uou! Vamos com calma. Basicamente o que todo esse enunciado está dizendo e o que ele está querendo. Bom, ele fala que tem um retângulo aqui, certo? E ele falou que esse lado é menor do que esse lado, né? O que é bastante óbvio quando você olha para a figura, beleza? Ok. O que mais? Ele fala que eu vou pegar esse ponto aqui e eu vou estar jogando... ele parte de A, né? E ele vai vir pra cá, depois pra cá, depois pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Basicamente, eu vou pegar esse ponto P e vou ficar jogando com A e F fixos. Então lembra aquela brincadeira que a gente estava fazendo com o triângulo? De pegar aquela reta S e aquela reta R e pegar o ponto C e ficar jogando ele numa linha? É basicamente o que a gente está fazendo aqui agora. A única diferença é que nem sempre a gente vai ter linhas paralelas a uma base, né? E são várias linhas, né? A gente estava brincando só com duas, aqui a gente tem, por exemplo, uma, duas, 3, 4, 5, né? Então, são mais linhas para a gente pensar. Só que você vai ver que a gente vai poder cartear. Se você entrou no site da OBMAP, você vai ver que também tem uma solução. A solução deles é bem mais detalhada, é bem cheio de coisa, tem caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, enfim, são muitos casos, eles vão detalhar tintim por tintim como você faz essa questão, provando tudo. E eu sei que esse é o jeito mais bonito, o jeito mais matemático, só que enquanto você está na prova, e eu sei disso porque eu já participei de várias OBMAPs, cara, você não tem tempo para provar tudo, principalmente uma primeira fase, onde é alternativa, cara, você não pode ficar tentando se ater a muitos detalhes se você já sabe a resposta, você já tem um macete para descobrir essa resposta. Você tem que garantir os pontos, tem que fazer o máximo possível. O tempo é muito curto para a quantidade de questões e até para o nível de dificuldade. Então, por isso, eu vou te mostrar um macete matador para essa questão. Ok. O que ele quer? Ele quer que a gente represente essa área desse triângulo AEFP, né, num gráfico. Eu não fui completamente justo, né? Os gráficos estão aqui. Certo? Então, pensa agora comigo, cara. Seguinte, primeira coisa que a gente pode notar, né? Como ele parte do ponto A e vai até o ponto F,
pensa que o ponto P está aqui no ponto A. Então, meio que o nosso triângulo, né, e ponha muitas aspas nisso, vai ser o quê? F, A, P, né? Esse vai ser sempre o nosso triângulo. Só que P é o mesmo ponto que A, então a gente vai ter um triângulo FA. E é um triângulo só com dois lados. Cara, isso não faz sentido, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, com toda certeza, né, a área de uma linha é zero. Então, a gente sabe que ele começa com área zero. Perceba que todos os gráficos começam com área zero. Então, beleza? E ele vai terminar, como ele termina no ponto F, ele também tem que terminar com uma área zero, né? Porque vai terminar, o ponto P vai chegar no ponto F. Então, olhando para os nossos gráficos, a gente vê que todos eles terminam em zero, exceto esse cara. Então, a gente já sabe que a letra B não pode ser. Então, a gente já vai desconsiderar ela. Beleza? Até riscar mais que pra gente não se confundir. Recomendo que você faça a mesma coisa na hora da prova, tá? Não precisa se ater a pequenos detalhes. Risca o que já vai por eliminação, tá? Principalmente questões como essa, é muito mais simples fazer desse jeito. Bom, outra coisa. Agora a gente vai começar a utilizar vários bizus. Primeiro eu quero que você se ligue na parte mais fácil, que é analisar quando o P está entre C e D. Bom, seguinte, ele falou que C, D, A, F, enfim, são pontos médios, ou seja, são pontos que estão exatamente no meio dos lados, né? Então, a distância CH é a mesma distância de CB, por exemplo, né? Esses dois lados são iguais. Assim como a HD é a mesma distância de DE, né? Olha só que legal. Se eu considerar AF nossa base, então, se AF for nossa base, olha que a linha CD é paralela à linha AF. Ué, mas como eu posso ter certeza disso? Porque pelo desenho até parece, né? Se você já está manjando aí bastante, fazendo vários exercícios de geometria, você já manja aí e vai falar, provavelmente CD é paralela a AF. Mas como eu posso ter certeza? Bom, pensa assim comigo. Aqui eu tenho um triângulo com um lado CH e né? 90 graus, porque é um retângulo, né? Então, o lado dele é CH, isso, e HD, né? Vamos dizer que essa medida aqui tem um lado, sei lá, Y e isso aqui tem X, né? Perceba que AG tem X e GF tem Y. Por quê? Isso é um retângulo, né? Então, esse lado aqui, né, de cima, tem que ser igual ao lado de baixo. Se o ponto médio, esses dois caras são colineares, né? Colineares não, perdão. Eles estão, assim, alinhados, né? Não tá tipo um bagulho assim, eles são paralelos a esses lados aqui. Concorda? Enfim. Então, esse cara aqui é um triângulo exatamente congruente a esse lado, né? Então, esses dois caras têm que estar necessariamente no mesmo ângulo em relação a por exemplo, essa linha EG, né? Um lado do retângulo. Outra forma de você pensar nisso, que é uma forma bem mais simples, como esses dois caras são metades de um lado, né? Por simetria, você tem que esse cara também tem que ser igual, né? Então, esse é um jeito bem simples, bem maroto, né? Então, a gente fala, eu ia falar um trick, enfim, é um jeito bem, um truque pra você já fazer direto, sabe? Não ficar encasquetando com isso, será que é paralelo ou não? Ó, por semelhança de triângulos, eu posso dizer que isso é paralelo, beleza? Não precisa provar nessa prova, tá? Então, fazer essa coisa com X e tal, justificar formalmente, só tô fazendo pra deixar o vídeo bem completinho, beleza? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que daqui pra cá, a gente tem duas linhas paralelas. Então, beleza. Aqui o desenho... Opa, desculpa. O desenho tá bem torta, né? Então, eu vou fazer aqui do lado só pra endireitar, né? Então, a gente tem A... Opa, nossa, fiz um P. AF... P... E a gente tem uma linha C... D, né? Aqui a gente tem outra linha, que não importa, enfim. E elas são paralelas. Lembra o que a gente viu? Se eu ponho o ponto P aqui, né? Vou fazer um xizinho pra gente saber. Aqui... Aqui, ou aqui, a área não muda. Então, olha só. Não sei se vai dar pra ver direito aí na câmera, mas tem uns pequenos tracejadinhos aqui nos gráficos. E, infelizmente, o exercício não deixa claro isso, mas é uma coisa que você pode deduzir. É que cada um deles representa um ponto do gráfico, né? Então, por exemplo, aqui é o ponto A, aqui é B, aqui é quando ele está em C, aqui quando ele está em D, aqui quando ele está em E, e aqui quando ele está em F. Opa, nossa, fiz outro E. Aqui quando ele está em F, né? Então, perceba uma coisa. Quando ele está entre C e D, esse gráfico não pode mudar. Não pode ser uma coisa assim, por exemplo. Por quê? Porque isso indicaria que a área está mudando, mas a área é contínua. Então, a gente já pode descartar duas possibilidades. A A e a D. Por conta desse argumento, a área não vai mudar, tá?
Se fosse o, sei lá, o perímetro, se fosse alguma coisa, talvez poderia ser um gráfico tipo assim, né? Ou então com uma curva assim, uma reta, na verdade, né? Mas como não é, a gente está falando da área, a gente viu que a área não vai mudar. Então, entre C e D, a área não muda, certo? E a gente já eliminou essas duas possibilidades. Então agora a gente fica com dois gráficos realmente muito parecidos e é aquela pegadinha, né? Que é o C e o D. Bom, perceba que o C, ele está falando que existe um pico tanto em B quanto em E. Bom, então agora, com uma nova versão desse mesmo desenho, né, que a gente já está bem rabiscado, perceba que aqui eu já agilizei um pouco e fiz um erro, né, obviamente, porque, né, errar é humano. E eu coloquei em duas cores diferentes os dois triângulos que a gente vai trabalhar, tá? Um deles, que é esse pico aqui que a gente está vendo, né, se a gente for pegar bem grossamente, meio que esse E aqui tá mais ou menos na mesma altura, tá? Mas você vai ver que não importa. Mas o importante é que nesse ponto C, que ele tá falando que a área dele, do triângulo, é menor do que o ponto B, tá? E é nisso que a gente vai trabalhar para tentar matar. Porque você vê que essa é a maior diferença entre o gráfico C e o gráfico E, que é o que a gente está em dúvida, né? Então, se a gente descobrir isso, a gente mata o exercício, né? Então, perceba que eu fiz aqui, em roxo, a situação onde o ponto P, né? O ponto P está aqui, certo? Está junto com B, tá? Que é o que está representando aqui. E aqui quando o ponto P está sobre C, né? Em verde, beleza? Então, vamos chamar algumas coisinhas só para ajudar a gente, beleza? Então, eu vou chamar o lado do retângulo, o lado maior do retângulo, de Lzão, ok? Então, deixa eu até anotar aqui em cima, chamamos de BG igual a L, tranquilo? Então, se isso aqui é L e o enunciado afirmou que A é um ponto médio, então isso aqui vale L sobre 2. Se você já manja um pouco mais de Olimpíada e tal, você pode estar um pouco puto comigo porque eu botei L sobre 2, tá? Pra quem manja bastante de Olimpíada, tem um macete que não é falado nem em livro, nem nada. Na verdade, só em soluções, mas é uma coisa que não é falada explicitamente. Que em vez de eu chamar... Como eu sei que eu vou ter que dividir esse lado por 2, pra não ter que trabalhar com uma fração, eu podia chamar de BG de 2L, né? Que chamo de L. Fica bem mais bonito, é uma boa prática na matemática, ajuda você não ter que se perder com fração e tal. Só que você tem que deixar isso bem claro na sua mente, tá? Como isso pode ser um pouco confuso, vamos trabalhar assim, vamos chamar isso aqui de L, isso aqui L sobre 2, tranquilo? Certo. E vamos chamar isso aqui, o lado EG de H, certo? Então, se F é um ponto médio, como o enunciado afirma, FG, né, é H sobre 2. Tranquilo? Novamente, vale aquela coisa, eu podia chamar isso aqui só de H, isso aqui só de L, e o resto seria 2H e 2L, que seria muito mais fácil, não teria que trabalhar com fração, mas como eu quero atingir o maior público possível, e talvez isso possa ser um pouquinho trabalhoso para algumas pessoas, eu deixo isso aqui só comentado para você tentar fazer com calma na sua casa e ver que isso é bem mais fácil e ajuda bastante, mas para você poder entender agora, vamos fazer assim mesmo, que é o jeito mais comum, como a maioria das pessoas faria, certo? Então vamos começar analisando o caso roxo. Qual que seria a área do caso roxo? Do caso roxo, que é quando o P está em B, o que a gente tem? A gente tem uma altura, H sobre 2, né? Note que a altura está externa, né? À base do triângulo, tá? Mas isso não tem problema. Então a gente tem uma altura H sobre 2, correto? Vezes uma base que vale L sobre 2, e tudo isso dividido por 2, né? Essa é igual à área do triângulo BAF, certo? Isso aqui vai ser igual a... Vamos ver, vai ser H vezes L, dividido vezes 2 vezes 2, dividido por 4, dividido por 8, né? Creio que é isso, tá? H... Certo? Agora vamos analisar a área verde, beleza? Então vou até fazer aqui uma pequena grosseria, vou usar de cabeça para baixo mesmo, desculpa pessoal que tem toque só por causa do espaço, certo? Bom, a área do triângulo, como que era? AFC, espero que seja isso, AFC, vai ser igual ao quê? Agora eu vou ter que inverter de novo, perdão pessoal, enfim. Percebe que se eu for utilizar essa base aqui, vai ficar meio ruim, né? Porque já não é mais uma base do triângulo. E se eu for utilizar essa base aqui, como a gente tinha feito nesse caso, também não fica muito bom, porque para encontrar essa altura aqui, cara, é um trabalho, né? E isso aqui é agilidade. Tipo, eu vou ter que encontrar essa altura. No outro caso que a gente tinha feito aqui em cima, né? Que a gente não encontrou a área dessa figura. A gente só falou que ela vai ser igual no período de C e D, né? Só que se eu for utilizar essa base aqui e isso aqui, cara, eu vou ter um trabalho desnecessário. Então, olha o que eu vou fazer.
Lembra que eu tinha utilizado um argumento para falar que C e D é paralelo a AF, né? Eu posso usar o mesmo argumento para falar que CF é paralelo a BG, ok? Vai com calma, pensa um pouco. Semelhança de triângulos, basicamente, né? Algo bem simples, na verdade. Ou simetria, também você pode alegar simetria. E você vai descobrir, isso é um bom exercício para você praticar um pouco de independência, certo? Mas saiba que CF é paralelo a BG, justamente porque tanto C como F são pontos médios, certo? Então, seguinte, eu vou utilizar isso aqui como base. Que olha só, de novo, quem que é a minha altura aqui? Agora que eu tenho isso aqui paralelo a isso aqui, essa altura aqui é igual. Então, qual que vai ser a área desse cara? Bom, vai ser, se quiser, volta no vídeo e vê o triângulo novamente, tá? Mas vai ser o lado BG, né, que vale L, que a gente tinha combinado, vezes a altura H sobre 2, dividido por 2, né? Lembrando, bases da altura dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? L vezes H dividido por 4. Agora eu te pergunto, quem que é maior? L vezes H dividido por 4 ou L vezes H dividido por 8? Obviamente, como o denominador desse cara aqui, que é o cara que está de embaixo, né, o 8, ele é maior do que 4, né? Então, esse cara aqui... Nossa, perdão, não estava aparecendo na câmera. Esse cara aqui tem que ser menor do que esse cara, né? Lembrando que L e H são igual para os dois caras, né? Então, a área do triângulo AFC é com toda certeza maior do que a área do triângulo AFB. Isso. Nossa, é muito loucura não olhar para a figura direito, cara. Então, esse gráfico com toda certeza está errado, porque ele parece que está decrescendo, quando na verdade a área de B é menor do que a área de C. Então, eu posso dizer com toda certeza que o gráfico C está errado, tá? E por exclusão, eu tenho que a alternativa correta é a letra E. Esse é o gabarito, tá? Vamos comentar algumas coisas bem rapidinho, tá? Primeiro, perceba que a alternativa E cabe em todos os nossos critérios. Entre C e D, a área se permaneceu constante, ele começa em 0 e termina em 0, e B, assim como E também, você pode fazer depois, é um bom exercício. Tenta provar que a área de E vai ser menor do que a área de C e D, ok? Elas são menores do que as áreas quando está em C e D, certo? Então ele atende a todos os nossos critérios. Claro, a gente não provou que, por exemplo, essa curva de crescimento é maior do que essa curva de crescimento, que essa aqui de decrescimento é menor do que essa, enfim. Só que isso você pode provar, inclusive você pode usar Pitágoras para isso, você pode usar N dispositivos, né, N teoremas, várias coisas realmente muito interessantes, mas numa Olimpíada como essa, não vale a pena você estar provando tudo isso, tá? Eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouco demorado, você pode falar, putz, mas como é que eu vou fazer isso? Você fala que tem que ser rápido, mas você demorou, sei lá, 15 minutos pra fazer todo esse exercício. É claro, eu fiz passo a passo, mas quando você vai treinando bastante, você já pega a manha, e você não vai ter que se preocupar muito, assim, em justificar o porquê CD é paralelo a E. AF, perdão. Você já vai sentir isso, sabe? Você vai ter aquele feeling lá, e você vai falar, putz, eu sei que isso aqui é paralelo, por quê? Aqui, ó, os dois são, todos são pontos, são pontos médios, são por simetria, eles têm que ser paralelos, beleza? Ou então, se for mais exigente consigo mesmo, né? Só fazer uma semelhança de triângulos eu consigo provar isso, beleza? Então você já vai tirando essas coisas e vai prestando atenção nesses pequenos detalhes. Percebe que a resposta B, né, antes de eu riscar toda ela, né, mas enfim, ela é muito parecida com a resposta E, né, com exceção aqui disso aqui, que ele está puxado um pouquinho mais para cá, né, ela não termina, né, ela é muito parecida. Então se a gente fosse utilizar a mesma tática que a gente estava tendo, sem prestar atenção para esse último ponto aqui, provavelmente a gente podia chutar errado e vamos na B, né, só que a gente tem que prestar atenção em cada detalhe, e isso a gente só tem um jeito de conseguir fazer, que é treinando, tá? Então, o meu conselho, se você vai fazer o BMAP, tá querendo aquela medalha de ouro, quer garantir que você vai passar, imprime as provas dos anos passados, coloca um cronômetro aí de 3 horas, acho que é 3 horas e meia a duração da prova, coloca um cronômetro e faz ela sem nenhum auxílio, vê como é que você faz, simula 2017, 2018, 2019, sei lá, 2020 quando já tiver saído, 2021, anos passados ainda, 2015, 2014, enfim, tem tudo isso no site deles, treina e você vai pegando esses bizus, certo? Então para finalizar eu vou deixar 2 desafios, então se prepare porque o desafio vai ser um daqueles prove que, e com um pouquinho de ajuda da maravilhosa edição eu já vou botar o desenho para vocês. No, God! No, God, please, no!
Certo, muito bem. Então, esse é o nosso triângulo, esse é o nosso desenho. E o que eu quero que vocês provem é que eu posso ter uma área, por exemplo, rachurada em amarelo, que eu vou chamar de área A. Rachurada, só para deixar bem claro, é tipo esses listradinhos, tá? É muito comum quando a gente vai falar de área e tal na matemática, tá? Se chama rachurado, tá? Rachurar é um verbo, certo? Ou um adjetivo, né? Área rachurada. Enfim, eu posso ter uma área rachurada, por exemplo, A, e uma área rachurada, por exemplo, B, né? Perceba, azão, bezão, né? Aqui eu botei azinho, czinho, dezinho, bezinho, né? Esse é um triângulo qualquer, tá? Essa reta em azul aqui também é uma reta qualquer, tá? Então não existe nenhum tipo de relação entre... Quer dizer, pode até existir, né? Mas tome ela como qualquer, né? Se vale para um caso qualquer, vale para um caso quando tiver algum tipo de relação especial, né? Se for, sei lá, uma mediana, uma mediatriz, bissetriz, enfim. É só uma reta qualquer. C é a distância desse ponto aqui até essa, né? D é a distância desse ponto até esse. B é um lado desse triângulo. A é um lado do mesmo triângulo, né? Do triângulo grandão. E o que eu quero que vocês provem é que eu posso dizer que a área A... Então, lembra quando eu estou falando A maiúsculo e B maiúsculo, eu estou falando de área, beleza? A área A sobre a área A mais a área B, certo? É igual à área C sobre a área C mais D. Opa, perdão, a área não. O comprimento C, né? Esse pedaço C sobre C mais D. Certo? Tranquilo? Então, recapitulando, eu quero que você me prove que a área A, certo? Sobre ela mesma mais a área B é igual à área C. A área C, ao comprimento C sobre o mesmo comprimento C mais o comprimento D. Tranquilo? Eu quero que você me prove isso. E agora deixa eu dar um spoiler, né? Deixa eu avisar, né? Porque agora eu vou dar uma dica de como resolver esse exercício. Já deixo deixar bem claro, eu não vou resolver esse exercício nesse vídeo, porque já tá ficando muito grande. Mas sim, eu vou resolver esse exercício. Eu acho uma sacanagem quando um livro de matemática, e livro de matemática adora fazer isso, deixa um exercício super difícil. Aí você vai, se mata, acha que tem uma resposta, mas você não sabe se tá certo ou não, então você não tem uma resposta e quer saber, e simplesmente essa resposta não existe, sabe? Tipo, ninguém fala sobre ela, você não encontra em lugar nenhum, eu acho isso uma sacanagem. Então sim, eu vou dar a resposta desse desafio. E o outro desafio eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo também, certo? Então sim, eu vou dar a resposta, mas por hoje vou dar uma dica. Certo? Então esse é o último aviso para quem quer realmente treinar e se esforçar e quer desafio, beleza? Então lá vai. Pensa nisso, fazendo um pontilhado, porque não existe, tá? Isso aqui é uma criação nossa, né? Nossa, assim, isso aqui não tá no desenho original, tá? Já tô meio que começando a resolver pra você. Pensa nisso aqui, numa reta paralela à reta... Então, como eu tava dizendo, perdão, né? Uma reta paralela a essa reta aqui, certo? Aqui o meu desenho ficou bem feio, porque eu não fiz com régua, enfim, né? Mas vale a intenção, como a gente fez ela, a gente pode definir como a gente quiser, né? Passando por esse ponto aqui, certo? Então ela é paralela a essa. E tenta usar o que a gente descobriu aqui, certo? Mais uma dica, e agora essa aqui é quase pra matar, certo? Então, se você viu até agora, essa foi a primeira dica, a partir daí você já consegue desenvolver um monte de raciocínio legal que eu vou complementar no vídeo seguinte, né? Porque isso aqui foi só o básico, isso aqui é o que a gente vai realmente usar na maior parte do tempo, tá? Enfim, mas agora eu vou falar uma dica que pode meio que já encaminhar você pra solução, que é pensar nesse triângulo aqui e nesse triângulo aqui, certo? Pensa na altura, pensa em tudo que a gente viu, só que agora pensa nesse cara mudando. Em vez do cara só um pontinho mudando e a base mantendo fixa, pensa no que acontece se eu mantenho esse pontinho fixo e mudo o tamanho da base, certo? Ou mudo só um ponto da base, né? Mudo esse ponto B. Pensa no que acontece, pensa em fazer uma relação entre eles, certo? Tá, então pensa nisso. E agora, para deixar um pouco mais fácil essa parte aqui, em vez de você tentar provar isso aqui direto, tenta provar que A sobre C é igual a B sobre D, tá? Ou então, que é a mesma coisa, né? Provar que A sobre B é igual a C sobre D, certo? Bom, já foram spoilers demais sobre essa linda questão. Bom, então por esse vídeo é isso. Quero pedir que você tente fazer essa questão, mesmo que você não consiga de início e tenha que ver as dicas e tudo mais.
tá tudo bem. Ou então você tentou, conseguiu e foi ver as dicas para ver se estava mais ou menos igual, certo? Então tenta fazer, porque você vai melhorar muito a sua matemática treinando. É assim que a gente faz, é um treino mesmo, igual o treino na academia. Você tem que treinar a matemática olímpica principalmente, você tem que fazer vários e vários exercícios, apanhar muito para começar a conseguir acertar uma ou outra coisa, tá? Então não se sinta mal se você não tiver os insights corretos, né, as ideias corretas, mas fica tranquilo que a gente vai resolver isso e ao longo do ano você vai treinar, você vai conseguir. E eu queria dizer que se você acompanhou esse vídeo que já está bem grande até aqui, eu acho que vale a pena você deixar um joinha e se inscrever para continuar apoiando esse ensino da matemática, essa divulgação das Olimpíadas científicas, que são tão importantes para a formação dos alunos, que dão medalhas, mas mais que isso, formam assim experiências únicas na vida das pessoas. Bom, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e no próximo vídeo a gente tem a solução e mais exercícios sobre áreas de triângulos. Valeu, falou!